Já entrou todo mundo, né? Então vamos começar nossa aula de hoje. Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Com imensa alegria aqui, que estou aqui hoje para ministrar essa aula para vocês da história do cristianismo, ou história da igreja, né? Como nasceu a igreja, porque a igreja é a nossa base, né? Nós temos que saber como nasceu a igreja para ter a nossa base do nascimento do cristianismo. E o pastor Josué me convidou para dar essa aula, eu aceitei com muita alegria, isso é uma profecia que veio lá atrás, desde a época do seminário, né? Que Deus ia me capacitar para isso, para dar aula para vocês, para ensinar. Então, a aula de hoje vai ser a Igreja Primitiva e o livro de Atos. Toda a história da Igreja Primitiva, nós conseguimos ali reduzir no livro de Atos. Porque Atos dos Apóstolos ali mostra como foi a fundação da igreja. E o alvo da aula de hoje é compreender as raízes do cristianismo e mostrar que a igreja nasceu do poder do Espírito Santo, baseada na comunhão, no ensino e nas casas, que é célula. Por isso que o pastor Josué sempre ali foca em célula, foca em comunhão nas casas, porque naquela época a igreja foi fundada nas casas. E vamos usar como base o texto de Atos, porque Atos 2, 42, 47 e Atos 1, 8, né? Porque no livro de Atos nós conseguimos tirar muitas coisas da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja do tempo dos apóstolos, ou seja, comunidade que viveu nos primeiros anos da igreja cristã. A história da igreja primitiva se desenvolveu desde a primeira metade do século I depois de Cristo até o final, no mesmo século, ou o início do seguinte, quando provavelmente morreu João. João foi o último apóstolo de Jesus que morreu. Inclusive, o período da igreja primitiva foi parte de um período maior da história do cristianismo, porque aquela época ali fala que foi um tempo maior, porque viveu ali mais ou menos 600 anos, né, da igreja. E a igreja primitiva também foi chamada de igreja antiga. Então, quando vocês ouvirem a igreja primitiva ou igreja antiga, é a mesma coisa. E esse período se estende até os anos de 600 depois de Cristo, quando teve início a igreja medieval. Então, se pudéssemos, igreja medieval ali, né? Então, para muitos comentaristas ou estudiosos, a designação igreja primitiva é usada principalmente para identificar a igreja do período dos apóstolos. Deixa eu descer um pouquinho aqui o slide. E o meu notebook está com probleminha, então tá difícil de apresentar o slide. Pastor, você quer que eu compartilhe aqui o slide? Pode ser, pastor, então? Deixa eu mandar para o senhor aí. Espera aí. Não, eu acho aqui, é o mesmo que eu te mandei? Isso, eu só coloquei algumas coisas Ah, tá. a mais, pastor. Espera aí. Deixa eu compartilhar. Daquela vez que molhou meu notebook, ele foi com probleminha, eu não levei para arrumar ainda, mas logo, logo ele vai estar ótimo. Espera aí, deixa eu achar aqui. Eu mandei aí, pastor.
Aí o pastor pode compartilhar o seu e eu compartilho por aqui, então. Beleza. Então, voltando aqui, é usada principalmente para. Ó, a igreja primitiva é usada principalmente para identificar a igreja do período dos apóstolos, dentro dessa divisão maior que compreende todas as igrejas antigas. Se pudéssemos visitar a primeira igreja da história, não veríamos grandes templos, grandes estruturas complexas, veríamos pessoas comuns como eu e você, cheias do Espírito Santo, transformando o mundo a partir das casas. Então, para uma igreja crescer, não precisa de templo, não precisa de estrutura grandiosa, mas sim uma comunhão nas casas, comunhão células, porque quando conseguimos ali visitar nossos irmãos, ter uma comunhão com nossos irmãos, conseguimos fazer a igreja crescer. Se estudarmos bem, vamos ver que os apóstolos ali foram evangelistas, certo? Eles foram fundadores da igreja, mas quem fez a igreja crescer foi as pessoas normais, pessoas simples, pessoas que abriram as suas casas para que o evangelho fosse pregado. E aqui foi dividido em tópicos. Primeiro tópico, o Pentecostes. É amplamente aceito pelos estudiosos que a igreja primitiva teve origem no dia de Pentecostes, em Atos 2, com o derramamento do Espírito Santo. No entanto, tudo isso ocorreu dentro de um plano de um plano de fundo muito maior que isso. A Bíblia mostra claramente que a história da redenção foi planejada por Deus desde a eternidade. Então, tudo o que aconteceu ali em Pentecostes já foi um plano de Deus. Deus já tinha ali planejado tudo. Isso quer dizer que Deus dirigiu a história soberanamente para que seu propósito fosse cumprido. Então, no momento oportuno, isto é, na plenitude do tempo, Deus enviou o teu filho. Então, a vinda de Jesus já era um plano de Deus para que a igreja primitiva ali já fosse criada. Eu coloquei uma referência aqui. Alguém abra Gálatas, capítulo 4, versículo 4, por favor. Eu estou no primeiro tópico, pastor. Primeiro tópico, segunda folha. Alguém pode ler para a gente Gálatas, capítulo 4, versículo 4? Um de cada vez, por favor. Gálatas 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso, então. Você viu que na plenitude, Deus já tinha feito ali um plano perfeito, já tinha escolhido ali uma mulher para que o seu filho viesse na Terra como ser humano. Ele se desfez ali toda a sua glória para ser humano igual a nós, para que o propósito de Deus fosse criado aqui na Terra, para que a igreja fosse estabelecida aqui na Terra. Portanto, a igreja primitiva surgiu num cenário meticulosamente preparado por Deus. De fato, não haveria um momento mais adequado para a igreja primitiva do que aquele nos séculos anteriores. O mundo havia caminhado para uma unificação jamais vista. Por quê? Porque o Império ali grego de Alexandre o Grande, basicamente, padronizou o idioma e a cultura. A filosofia grega influenciou muita gente e o grego se espalhou por toda aquela região.
se tornando um idioma comum em todos aqueles povos. Nesse momento, nesse mesmo tempo, também já havia judeus vivendo nas mais diversas regiões. Então, quando o Império Romano ali despontou, ele se aproveitou daquela unidade cultural e diplomática para trazer uma realidade singular, diferente dos outros impérios. O Império Romano conseguiu manter a paz em todo o seu domínio de forma incrível. O Império Romano havia a famosa Pax Romana. Ele fez ali um tratado para que a paz fosse ali estabelecida em todos os reinos, em todos os povos, com a tropa imperiais mantendo a paz e a autoridade do imperador em toda a extensão do império. Consequentemente, houve grande prosperidade naquela época ali, riqueza, desenvolvimento, e a infraestrutura pública do Império Romano era algo sem igual para os padrões daquela época. Então, ali, com essa Pax Romana, o Império ali, o Romano, conseguiu um padrão de vida muito rico. Muito por quê? Porque ele foi ali abrindo caminhos, né? Abrindo estradas. Então, ele conseguiu ali a paz com todos os impérios. Então, foi nesse cenário que o evangelho começou a ser pregado, fazendo a igreja primitiva crescer rapidamente, de Jerusalém para as cidades mais longínquas do mundo grego-romano, cumprindo-se a promessa do Senhor Jesus de que suas testemunhas pregariam o evangelho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Está em Atos ali 1:8. Então, para você ver, esse contexto da paz ali, Pax Romana, influenciou o evangelho a ser pregado em todas as regiões. Então, ele foi pregado tanto em Jerusalém, como em Judéia e também em Samaria. E a igreja não nasceu num projeto humano, mas de uma promessa divina. O Espírito Santo desceu para dar ousadia para pregar. Anote isso daí. Anote. A igreja não nasceu num projeto humano, mas de uma promessa divina. Deus já tinha prometido isso. O Espírito desceu para nos dar ousadia para pregar. Então, é o que eu sempre falo. Antes de ser cristão, antes de seguir a Cristo, eu era um rapaz tímido, era um rapaz que nem conseguia falar direito. Eu tinha vergonha, tinha medo de falar, tinha medo de me apresentar. Até na escola mesmo, quando tinha que apresentar lá os trabalhos, né, na frente da sala, eu tinha vergonha. Então, quando eu entreguei minha vida a Jesus, quando eu aceitei o meu propósito, o Espírito Santo me deu autoridade, tirou meu medo, me deu essa ousadia de falar com o público, de pregar, de ensinar. Então, quer dizer, se for pela nossa força, nós não conseguimos fazer nada. Então, quando deixamos o Espírito Santo dominar a nossa vida, o nosso coração, nós perdemos o medo, nós perdemos essa timidez. Então, na força humana, nós não conseguimos fazer nada, mas com a força e com o poder do Espírito Santo, nós conseguimos muita coisa. E no tópico 2, anote aí os 4 pilares da igreja primitiva. O principal ofício de autoridade da igreja primitiva era o apostolado, mas além dos apóstolos, havia também outros oficiais. Está na página, na folha 3, isso, pastor. Tinha outros oficiais, como profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todas essas pessoas tinham em comum o fato de terem sido capacitadas pelo Espírito Santo de Deus.
Então, quer dizer, cada um ali que tem o nome, profeta, apóstolo, evangelista, pastor e mestre, não é capacidade humana, mas sim a capacidade do Espírito Santo, de forma especial para servirem na igreja de Cristo. Inclusive, essas pessoas basicamente eram dons do Senhor para a edificação da igreja. Então, para uma igreja ser edificada, temos que ter ali a presença do Espírito Santo. No dia de hoje, aparecem muito falsos profetas, falsos evangelistas, que, igual o pastor falou, o nosso modo de vida mostra a nossa vida com Cristo. Não é só palavras, não é, sabe, mas o nosso modo de vida, o nosso testemunho, a nossa vida é um espelho. Então, nós temos que refletir a imagem de Cristo. Nós temos que refletir o dom do Espírito Santo. Porque você falar que é cristão é fácil, mas mas as suas atitudes te condenam. Então, temos que ter uma atitude de Cristo. Eu sempre foco que quando acontece algum problema, eu falo para minha esposa, quando acontece algum problema, uma situação assim, embaraçosa ou um problema, eu sempre penso como Cristo agiria nesse momento. Porque só assim você consegue, sabe, lidar com as situações. Alguém abra Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Alguém abre e lê para nós, por favor. Efésios 4, 11. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Então, foi Deus que deu o dom. O dom não é a capacidade humana, mas sim é dom de Deus. Então, cada um de nós tem um dom, dado pelo Espírito Santo. Cada um de nós temos a capacidade, porque o Espírito Santo, quando habita em nós, ele nos capacita. A igreja primitiva estava espalhada por todo o Império Romano, em várias comunidades locais. Essas comunidades locais eram regidas por presbíteros ou bispos, que pastoreavam e ensinavam a igreja através da palavra de Deus. Havia também nas comunidades locais os diáconos, que cuidavam de outros assuntos importantes da comunidade, como, por exemplo, a assistência aos necessitados. No entanto, no tempo da igreja primitiva, não havia templos para reunião de comunidade cristã. Os crentes de Jerusalém até usavam templo para orar. Praças e sinagogas espalhadas por todo o Império Romano muitas vezes também serviam de lugar para a pregação do Evangelho. Mas, como igreja, os crentes se reuniam principalmente nas casas uns dos outros. Por exemplo, a casa de Maria, a mãe de João Marcos, era um ponto de encontro para a igreja de Jerusalém. Eles se reuniram ali para ter o culto, para cultuar a Deus. Outro exemplo é a casa de Filemão, que servia de lugar da reunião para a igreja de Colossos. Então, assim que foi fundando as igrejas, pelas casas. Entre as reuniões da igreja primitiva estavam a celebração da ceia, a confraternização chamada Festa Ágape, e as reuniões de adoração, oração e ensino da palavra. Então, eles se reuniam ali nas casas para quê? Para ter um momento de adoração, um momento de comunhão, um momento de adoração, um momento de oração e um momento de ensino da palavra. Então, por isso que é bom sempre nós participarmos das células. Isso é um propósito de Deus. A célula não é coisa do pastor, não é coisa da igreja, mas sim um propósito de Deus. Porque através das células, a igreja cresce. Porque um ali vai convidando o outro, vai convidando o outro, quando você vai ver, a célula está cheia, tem que multiplicar.
Os pilares, anote aí os pilares da igreja primitiva, ó. Fundamentados em Atos 2:42, eram a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Essas comunidades, eu vou repetir para vocês, ó. Os pilares da igreja primitiva eram doutrina dos apóstolos, que é o ensinamento, a comunhão, o partir do pão e as orações. Essa comunidade unida vivia com temor, oração fervorosa, simplicidade no coração, realizando sinais e compartilhando bens para suprir as necessidades uns dos outros. Então, temos que sempre nos preocupar com os nossos irmãos, porque só assim conseguimos ali suprir a necessidade uns dos outros. Por isso que a igreja tem que ser unida. Os irmãos têm que ser unidos. E a doutrina dos apóstolos, foco no ensino de Jesus, do evangelho e da aliança. Essa era a doutrina. A comunhão, relacionamento sincero entre os crentes, marcado pelo Espírito Santo e amizade. O partir do pão, celebração da ceia e refeições compartilhadas, simbolizando união e cuidado. Por isso que o pastor sempre foca também que quando tem uma célula, é sempre bom ali ter uma confraternização no final, porque ali é simbolizada a união, é um cuidado um com os outros. E as orações, perseverança na oração comunitária e pessoal, reconhecendo a dependência do poder de Deus. Além desses, a igreja primitiva era notável pela unidade do propósito, amor fraternal e pela generosidade ao vender propriedades para ajudar os necessitados, vivendo de forma alegre e simples. A igreja, cheia do amor e temor, atraía novos conversos diariamente. Então, temos que sempre ter amor e temor à palavra de Deus. Porque quando temos amor e temor à palavra de Deus, nós conseguimos atrair mais pessoas, as pessoas que não são convertidas. Quando eu me converti, depois eu conto a minha conversão, que é meio extensa, né? Eu gosto de contar dela porque foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Mas através da minha vida, a minha irmã, ela viu ali minha mudança, viu meu semblante. Pessoal, antes de me converter, eu pesava, se eu não me engano, eu pesava 62 quilos. Eu era magro, rapaz, era a capa do Batman, como diz a minha esposa. Mas depois que eu aceitei Jesus, meu semblante mudou, eu engordei, eu fiquei mais alegre. E isso mexeu com a minha irmã. E a minha irmã, que era da mesma religião que eu servia, ela quis se converter. Ela chegou na porta da minha casa, ela não falava comigo, tinha parado de conversar comigo, ela estava, morava junto, depois ela virou a cara para mim e tal. Só que a minha mudança de vida fez ela vir na porta da minha casa e perguntar qual Deus que eu estava servindo, que ela queria conhecer o Deus que eu estava servindo. Então, quer dizer, quando você tem uma conversão, quando você tem ali, quando o Espírito Santo enche sua vida, através da sua vida, outras pessoas vão chegar ao Evangelho, vão querer conhecer o Deus que te mudou. E a doutrina, que era o ensino e a comunhão, relacionamento a partir do pão, célula e oração, dependência de Deus. Este é o DNA da igreja, fruto do Espírito. E a doutrina, que é o ensino, que estamos agora fazendo, a comunhão, que é o relacionamento, partir do pão, que é a célula, comunhão, e a oração, que é a dependência de Deus. A igreja, fruto do Espírito, tem esse DNA. Por isso que eu me identifiquei com a igreja, fruto do Espírito. E hoje estou aqui, né? Junto com o pastor Josué, que foi meu pastor, aquele que me converteu. E eu dou glória a Deus por isso. Porque eu sempre me identifiquei com o ministério do pastor Josué. E aqui o tópico 3, a expansão rompendo fronteiras.
a expansão da igreja primitiva, aproximadamente entre 33 e 205 depois de Cristo, iniciou-se em Jerusalém após o Pentecostes. Então, ali é um ponto muito importante. A igreja primitiva ou a igreja cristã, ela se iniciou através de Pentecostes, ali em Atos 2, quando estavam reunidos no mesmo lugar, né? E ali desceu ali línguas como de fogo, encheu toda a casa, e cada um falava em línguas, em outras línguas, cada um conforme, né? Ali entendiam. Então, a igreja primitiva, anota aí, a igreja primitiva iniciou-se em Jerusalém após o Pentecostes. Essa é a chave. E se espalhou, aí, isso aqui não precisa anotar, mas, ó, e ela se espalhou rapidamente pelo Império Romano, impulsionada pela perseguição que dispersou os cristãos. Então, o inimigo ali começou a perseguir a igreja, pensando que ia destruir a igreja, mas não. Ele foi ali, também foi um propósito de Deus. E a igreja cresceu, impulsionada pela perseguição, que dispersou os cristãos, conforme narrado em Atos, no livro de Atos, liderada pelos apóstolos e destacando-se as viagens missionárias de Paulo. O evangelho rompeu fronteiras culturais, alcançando os samaritanos, gentios, resultando em comunidades em Antioquia, Éfeso, Corinto e Roma. O ponto-chave da expansão, a perseguição. A perseguição em Jerusalém, iniciada após a morte de Estevão, que ali Estevão foi apedrejado ali, e Paulo, que era Saulo ainda, estava também acompanhando o apedrejamento de Estevão, forçou os crentes a fugirem, espalhando a mensagem para a Judéia e para a Samaria. Então, a morte de Estevão, ali também foi um propósito de Deus, que forçou os crentes a fugirem. E quando eles fugiram, eles conseguiram espalhar o evangelho. E o papel dos apóstolos de Paulo. Pedro abriu as portas para a igreja aos gentios. Abriu para Cornélio. Enquanto Paulo realizou viagens missionárias cruciais, estabelecendo igrejas na Ásia Menor e na Grécia. Então, Paulo ali, ele abriu as igrejas, ele fundou as igrejas. Mas quem fez a igreja crescer foi pessoas normais, pessoas simples. Inclusão cultural. A igreja deixou de ser estritamente judaica para se tornar gentílica, rompendo barreiras do preconceito e aceitando diferentes povos. Então, quer dizer, a igreja deixou de ser ali só judaica, mas sim, ela se expandeu para vários povos, várias línguas. Então, esse foi o crescimento da igreja. O suporte e estrutura. A expansão baseou-se no suporte comunitário, no discipulado e na atuação do Espírito Santo, com líderes locais como presbíteros e diáconos. Então, a igreja se expandiu baseada na comunidade. E ali foram discipular na comunidade e no discipulado. E na atuação do Espírito Santo. Então, o discipulado sem a atuação do Espírito Santo não é nada. Amém? Pode falar, pastor. Pastor Alex, só para poder agregar um pouquinho mais, irmão, vocês percebem aí na narrativa do pastor Alex e na inclusão que a igreja, ela estava em formação. Ela estava em formação. Então, os próprios apóstolos, eles tinham um DNA judaico. Quando Pedro, mesmo que andou com Jesus, mas ele tinha o DNA judaico. Então, aquela questão da religiosidade. Cristo veio quebrar alguns paradigmas e aí nós vamos ver nessa narrativa aqui da apostila, na narrativa bíblica, nós vamos observar o quê? Que a igreja começou a ser moldada, olha o que ele diz, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi moldando a igreja conforme a vontade do Espírito Santo, ou seja, a vontade de Deus. E me chamou a atenção, pastor Alex, desculpa te interromper, mas só para... Eu achei interessante falar isso. Aqui em cima,
a igreja, ela tinha amor, ela tinha adoração, ela tinha oração, tá aqui, ó. E ela tinha essa comunhão da palavra e dos irmãos. Então, a igreja não mudou, irmãos. A igreja, ela continua sendo a igreja de Cristo. O que nós precisamos é dar esse acesso ao Espírito Santo para que ele possa realmente moldar dentro de nós da forma que ele quer que nós estejamos e sejamos. Então, só queria acrescentar isso, pastor, aliás, mencionar, não é acrescentar, mencionar essa característica e a moldagem do Espírito Santo desde os apóstolos até o presente século, que é o Espírito Santo que está preparando a noiva para o arrebatamento. Desculpa, pastor, vai lá. Não, foi bem colocado, pastor. E a gente vê que a igreja foi fundada ali em Pentecostes, com o poder do Espírito Santo, né? Sem o poder do Espírito Santo não haveria igreja. E o crescimento rápido. O cristianismo expandiu-se de pequenos grupos em Jerusalém para se tornar uma fé presente em todo o Mediterrâneo, preparando o caminho para se tornar a religião oficial. O período foi marcado pela consolidação doutrinária e testemunho, a mudança de vida, o jeito que nós se portamos no meio das pessoas, não só, né, no meio da igreja, dos cristãos, mas sim no nosso ambiente de trabalho, na escola, aonde você estiver. Mesmo sob intensa perseguição, consolidando a igreja nos primeiros 3 séculos. Então, nem a perseguição conseguiu parar a igreja. Então, ali, você vê que os apóstolos, você vê que as pessoas ali comuns, elas teve perseverança. Elas não desistiram no primeiro obstáculo, porque naquela época a perseguição ali era grande. Imagina, quem falava do amor de Cristo era considerado... a religião cristã naquela época era considerada uma seita pelos religiosos. Então, todos ali que falavam de Cristo eram perseguidos, eram presos ou até mortos. Então, isso não parou a igreja. A perseguição não parou, mas sim, ela fez a igreja crescer cada dia mais. Então, é o tempo de hoje também. A gente vai sofrer perseguição, não como o tempo daquela época, mas sim, ainda sofremos perseguição nas redes sociais, sofremos perseguição no nosso trabalho, na escola, mas não podemos parar, temos que perseverar e continuar falando de Deus, falando de Jesus. E o Espírito Santo vai nos capacitar. A perseguição em Jerusalém forçou a igreja a espalhar o evangelho para a Judéia e Samaria. Então, para você ver, a perseguição fez a igreja se espalhar cada vez mais. Então, foi em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quer dizer, a perseguição, ela fez a igreja crescer, não parou a igreja, mas fez a igreja crescer. E eu vou concluir falando aqui, mas apesar de toda a conclusão, mas apesar de todos os seus problemas, a igreja primitiva prevaleceu e foi a primeira base missionária que internacionalizou a pregação do evangelho. Um grupo inicial de pouco mais de 100 pessoas em Jerusalém no primeiro século se tornou uma multidão incontável dedicada a fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Isso mostra que a realidade da igreja não repousa sobre as habilidades humanas. A principal qualidade da igreja está no fato de ela ter sido alcançada pela graça de Deus. Então, para você ver, as habilidades humanas não faz a igreja crescer, mas sim a graça de Deus. A igreja pertence ao Senhor, e Ele é quem preserva o seu povo para o povo firme até o fim. Foi assim com a igreja primitiva
e assim com a igreja atual. E continuará assim até o dia em que Cristo vier buscar a sua igreja. A igreja primitiva nos ensina que precisamos apenas de unção do Espírito Santo e de um coração ensinável. Então, quando nós temos a unção do Espírito Santo e um coração aberto, ensinável, a igreja vai crescer. Não só crescer, mas vamos aprender muito com o Espírito Santo. Então, temos que ter um coração ensinado, um coração aberto para os ensinamentos, abrir as nossas casas para que possamos ter células, porque através das células a igreja vai crescer muito. Eu creio nisso. Essa é uma visão que eu tenho. E a minha visão é a mesma que a visão do pastor Josué. Focar em célula. Porque quando temos uma comunhão, quando temos um amor um com os outros, a igreja cresce. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus na igreja primitiva e esse é o propósito de Deus na igreja de hoje. Comunhão, amor, oração, confraternização. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida? Meus irmãos, esqueci de levantar a mão, desculpa. Irmãos, é bom vocês perguntarem, criem curiosidade. Por exemplo, o que a igreja primitiva fazia para poder avançar? O que ela fazia? O que eles faziam entre eles? Qual era o segredo do crescimento? Se vocês olharem em Atos, pastor Alex, a Bíblia diz que havia tudo em comum entre eles. Né? Então, tenham curiosidade, moço. Aqui é para tirar dúvida mesmo, viu? Pode falar, abre o microfone e fala. Eu gostaria de perguntar em que ano começou a igreja primitiva? Que ano começou a igreja? A igreja começou, a igreja primitiva começou ali entre o primeiro século depois de Cristo. Primeiro século depois de Cristo, que é ali a metade do primeiro século, entre 33 até ali uns 50 depois de Cristo. Que ali Cristo morreu, foi crucificado, só que ele falou que ele ia, mas deixava o Espírito Santo. Então, em Pentecostes, ali em Atos 2, explica bem que ali, quando eles estavam reunidos em um lugar só, o Espírito Santo desceu e encheu aquelas pessoas. E ali começou a igreja. Então, basicamente, ali entre 33 e 50, depois da morte de Cristo. Amém? Amém. Alguém tem mais alguma pergunta? Tirar alguma dúvida, uma colocação? Vamos lá, o Isaac colocou: a igreja primitiva foi só células ou teve templos também? Isaac, ela começou com células. Se você vê o ensinamento de Jesus ensinava nas casas, ele gostava de visitar as casas. Ele ensinava nas praças, nas casas, então ela começou em células. Começou nas casas ali da Maria, ali, da mãe do João, começou em Filemão, que eu expliquei para vocês. Então, ela começou em células. As pessoas comuns abriam suas casas para que os discípulos falavam do amor de Deus. Por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida.
E se tivesse ali algum templo, alguma coisa que os religiosos que usavam os templos, né? Os templos. Então, as pessoas mais simples abriam suas casas. E começou ali com célula. Aí, com o tempo, foi ali abrindo templos, abrindo, né, igrejas maiores, mas sim começou em célula nas casas. A irmã Musley te pergunta da mão, pastor Alex. Quem? A irmã Musley. Então, pode falar, por favor. Irmã Musley, pode falar, seu microfone está mute. Está mute. Não, seu microfone não liberou, irmã Musley. Eu acho que ela não está conseguindo acessar ou travou a internet dela. Eu acho que travou. É. Eu acho que... ou fala pelo Miguel, pode ser, se travou dela. Desculpa, pastor. Foi a internet aqui que travou. É só uma colocação mesmo, que hoje eu entendo tão importante quanto é a célula, que foi através da célula que hoje eu faço parte do ministério, né? Primeiramente através do discipulado, e aí, na época, eu nem sabia o que era célula, o que era discipulado. Foi aí que eu fui tirando as dúvidas com os pastores, o pastor e a pastora, e aí foi quando eu comecei a ter mais sede, né, de participar das células. Tive a ousadia de não estar na minha casa, mas sempre ficar convidando pessoas para poder participar, que estava, como o pastor sabe, morava na casa do meu irmão. E hoje eu vejo o quão importante é a célula e de a gente convidar outras pessoas para falar do amor de Deus, da importância de Deus na nossa vida. E ontem à noite eu até convidei uns amigos, né, que moram fora, são viajantes. E aí foi quando eu postei o vídeo do batismo, ele falou que queria ter essa coragem, queria ter essa força, né? Que ele frequenta a igreja, mas queria ter a força e a coragem. Aí eu falei a ele que ele começasse a orar, entender mais, que quando ele tivesse participasse das células e deixasse que Deus iria tocar no coração dele, ele só precisava ficar com o coração aberto para Deus e deixar o Espírito Santo tocar nele, assim como foi feito comigo, creio que como meu filho e com toda a minha família está sendo, né? Então, só uma colocação mesmo. Amém. Mas é isso mesmo. Os pastores foram feitos para apacentar as ovelhas, para ensinar, sabe, para acompanhar ali as ovelhas. Mas o crescimento da igreja é através das células, através dos anfitriões, através das pessoas simples, pessoas comuns, como nós, né? Então, por isso que o pastor sempre foca em célula, porque a célula faz a igreja crescer. A célula faz multiplicar a igreja. Amém? A irmã Gi, levantou a mão. Sim, sim. Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vou fazer uma outra pergunta antes, para qualquer um dos pastores, tá? A irmã Mosley falou assim, que uma pessoa, um conhecido, falou que não tinha mais força, que não conseguia mais, né? Não queria buscar esse Deus, mas não tem força. O que a gente fala nesse momento? O que a gente explica para o que a gente pode animar uma pessoa num momento desse? Porque a gente falar que Jesus cura, salva, liberta, acaba se tornando clichê nessa hora, acaba se tornando uma coisa que, eu sei que ele faz tudo isso, mas eu continuo sem força para buscar. O que a gente pode falar para uma pessoa nesse momento? Pastor Josué quer responder essa daí, pastor? Vamos lá, falta 5 minutos para encerrar a aula, mas Isso, bem objetivo aqui, irmã. Quando uma criança fala assim, eu não quero comer, o que a gente faz? Né? Então, assim, querer muita gente não quer. Mas eu vou usar aqui da minha técnica coach, tá? Não pastoral, coach. Nós trazemos a consciência à pessoa. Nós trazemos para ela numa conversa o benefício que é ela se esforçar. O benefício que é
ela estar junto com a gente. Então, a gente apoiar, a gente incentivar e principalmente orar pela pessoa. Então, trazer a consciência, olha, vai ser tão importante a sua presença na célula, vai ser tão importante a sua presença no culto online ou presencial, vai ser tão importante você estudar com a gente a palavra. O que é importante? O conhecimento, a intimidade com Deus, vamos ter força juntos. Uma lenha, o fogo só pega fogo quando as lenhas estão juntas. Então, você não vai virar um graveto. Quando as lenhas estão juntas, o fogo fica maior. Por isso que o inimigo se levanta para não deixar a igreja unida. Não vamos orar, não vamos participar, porque ele sabe que a igreja, não estando unida, ela fica fraca. Reino dividido não prospera. Espero ter ajudado. Pastor, você tem aí 4 minutinhos. Amém, pastor. Então é isso. Se no grupo, eu não sei se pode, pastor, mas eu ia colocar não, tem meu telefone no grupo lá, né? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, pode me chamar no particular, e eu ali ajudo, eu respondo, tá bom? Eu não vou passar tarefa, eu ia passar tarefa, mas não vou passar tarefa hoje não. Deixa para a próxima aula. Tá bom? Que eu não vou pegar no pé de vocês na primeira aula, não. Mas a próxima aula, a gente vai começar a fazer umas tarefas já para para gerar nota para vocês. E vai ser tarefa simples, não vai ser complicada, não. É pique seminário mesmo. Não. Complexa, né, pastor? Não, mas não vai ser, não. Vai ser normal. Tá bom? Então vamos orar para encerrar. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E é isso. Qualquer dúvida pode me comunicar, ou comunicar o pastor ou a Dali, que é a secretária, tá? E eu passo ali as informações. Tem os livros que eu vou ver se... Eu não sei se tem em PDF, mas eu vou ver se tem, que é Curso da História da Igreja. É um livro muito bom. Chama Curso de História da Igreja. De Carlos Jeremias Klein. Eu vou ver se eu acho em PDF. Se eu achar em PDF, eu vou passar aí para o pastor. Eu vou passar para a Dali, que a Dali é a secretária, né? E a Dali passa para vocês, tá bom? E o outro livro que o pastor César Trazini falou ontem, Heróis da Fé. É ótimo também. O autor é Orlando Bauer. Fala dos 20 extraordinários que incendiaram o mundo através do Espírito Santo, através da pregação da palavra. É muito bom esses livros. Então, depois eu passo aqui, se eu achar em PDF, eu passo para a Dali, e a Dali passa para vocês, tá bom? Então é isso, vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por estar no nosso meio. Muito obrigado, Pai, por sempre estar conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento, por essa aula, Pai. Não só essa, mas a aula que o pastor Josué nos apresentou. Que o Senhor venha, Pai, tocar em nossos corações, que venha encher cada um de nós com seu Espírito, porque o Senhor subiu aos céus, Jesus subiu aos céus e deixou o Espírito Santo como nosso Consolador. E a promessa era que o Espírito ia nos encher. Então, Pai, que sejamos cheios do Teu Espírito, Pai, sejamos cheios, Pai, da Tua vontade, que o Senhor mostre o Teu propósito em nossas vidas, Senhor, porque sem Ti não somos ninguém, Pai. Pai, peço que em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, para que Tua palavra faça morada em nosso coração, Senhor. Pai, apresentamos também a aula agora do pastor César, Pai, que fale conosco através dele, Senhor, nos ensine o Teu propósito em nossas vidas, Pai. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Até a próxima aula. E agora acompanhe aí a aula do pastor César, que vai ser... Aí o homem tem bagagem, hein? Aí vai ser uma aula... Hã? Não, é só para avisar os irmãos, o pastor Alex, nós vamos desconectar porque fica essa aula gravada, tá? Mas daqui 5 minutos no máximo, a sala já vai estar aberta e o pastor César vai começar aqui pontualmente às 10, tá bom? Não se atrase.
Obrigado, pastor. Paz, tchau, obrigado.